Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Timóteo, capítulos 4 a 6. No capítulo 4, Paulo passa a tratar de um outro problema que Timóteo enfrentaria em Éfeso: a apostasia, que era uma realidade crescente naquela região. A apostasia diz respeito àqueles que abandonam a fé, que antes professavam a fé em Cristo, eram membros da igreja, mas agora tornaram-se opositores à igreja, falam contra o evangelho. E essa é a realidade que Paulo declara, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, ter hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. E o chamado de Paulo é que Timóteo exponha a verdade, que ele exponha que tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Por isso, Timóteo deve expor a verdade aos irmãos e rejeitar as fábulas das velhas caducas, exercitando-se ele mesmo na piedade, tornando-se cada vez mais firme na fé no Senhor. E o capítulo 4 é concluído com o chamado forte para Timóteo como pastor. Ordena estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. O chamado para Timóteo é que ele cuide dele mesmo e da doutrina, e continuando nesses deveres, ele tem a certeza de que salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. No capítulo 5, Paulo passa a tratar de algumas questões pastorais. Ele ensina como Timóteo deve lidar com os vários grupos de pessoas. Quanto aos mais velhos, ele deve tratar aos senhores, como seus pais, às senhoras, como as suas mães, aos jovens, como seus irmãos, e às mulheres jovens, como as suas irmãs, com toda a pureza. A respeito das viúvas da igreja, Paulo traz várias instruções. Era dever da igreja cuidar das viúvas que estavam desassistidas. Quando, porém, elas tinham filhos ou netos, estes deveriam aprender a cuidar desta viúva. Além disso, a viúva que se entregava aos prazeres também não deveria ser assistida pela igreja, pois vivia em pecado, se tornava repreensível. As viúvas mais jovens deveriam ser assistidas pela igreja, mas também deveriam ser incentivadas a contraírem um novo matrimônio, acharem alguém para viverem juntas. Os presbíteros devem ser honrados, e nesse sentido, aqueles que trabalham de forma integral estão dignos do seu salário. Concluindo o capítulo 5, Paulo traz vários conselhos a esse jovem pastor. O trato de Timóteo com os senhores e servos é descrito no início do capítulo 6. Os servos deveriam tratar com respeito aos seus senhores, e os servos que têm um senhor que era crente deveriam tratá-los com muito respeito, pois era um irmão na fé. Paulo também adverte Timóteo quanto ao trato com os falsos mestres que eram gananciosos. Timóteo deveria notar que esses falsos mestres estavam confundindo o evangelho com ganância, com dinheiro. E por isso, Timóteo deveria fugir dessa postura. Não deveria adotar essa postura destrutiva, ter um coração avarento. Pois, como Paulo afirma, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. E uma exortação final de Paulo a Timóteo é belíssima. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. E Paulo conclui com exortações para os ricos. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Após apresentar o caráter da igreja, na conclusão do capítulo 3, Paulo advertiu Timóteo sobre os riscos que existiam na igreja de Éfeso, a respeito da apostasia que estava tomando toda aquela região. E por isso encorajou Timóteo a continuar pregando a palavra, a ser fiel, exercitando a sua piedade, servindo de modelo para a igreja,
cuidando dos senhores e das senhoras, dos jovens, das viúvas, zelando pelos presbíteros, pelas atitudes dos servos de seus senhores, não seguindo o mesmo caminho que os falsos mestres, tomados pela ganância. Há um chamado profundo para que Timóteo fuja de todo pecado, siga a justiça, a piedade, a fé e combata o bom combate, tomando posse da vida eterna. As muitas ameaças que existiam em Éfeso eram devido à rejeição a Cristo. Cristo é a verdade que era contrariada pelos falsos mestres. É o fundamento da piedade que deveria sustentar o ministério de Timóteo naquela cidade. Cristo é o Salvador daqueles que creem. É Ele quem dá o exemplo da boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Ele é o Rei eterno, a quem pertencem a honra e o poder. O Evangelho que Paulo chama Timóteo a pregar, as batalhas que Timóteo deve travar, são todas fundamentadas em Cristo Jesus, como aquele que venceu o pecado e como aquele que fez a boa confissão, que deve ser guardada pelo pastor Timóteo. Assim como acontecia em Éfeso, hoje há muitos ensinos que distorcem o Evangelho, muitos falsos mestres que se infiltram nas igrejas para disseminar suas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Precisamos, por isso, nos manter firmes, pregar a verdade, viver a verdade. Devemos, como Timóteo foi chamado, fugir de todo o pecado, seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, combater o bom combate da fé, tomar posse da vida eterna conforme a confissão que fizemos diante de muitas testemunhas. Somos chamados a perseverarmos na fé e, ao mesmo tempo, a sermos zelosos pelos muitos grupos que há em nosso meio como igreja. Devemos respeitar os idosos de nossa igreja, tratar os jovens como irmãos, honrar os presbíteros que presidem, que nos lideram na igreja. Devemos servir ao Senhor com alegria, perseverarmos nessa fé, que até ao retorno de Cristo nós guardemos a fé e sigamos combatendo o bom combate, a fim de tomarmos posse da vida eterna com Cristo Jesus.